because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Olá, sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delirium Nerd, do Sobre Elas. Oi, eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. E eu sou a Stefânia Amaral, do Cinematório e do Discos 2T. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a diretora e roteirista francesa Mia Hansen-Løve. Ela nasceu em Paris em 1981, filha de 2 pais professores de filosofia, o que vai se refletir depois, como a gente vai comentar quando a gente estiver falando sobre os filmes dela. Quando adolescente, ela gostava de atuar e em 2001 ingressou no Conservatório de Artes Dramáticas em Paris, mas saiu em 2003. Começou a escrever críticas para Cahiers du Cinéma em 2003 até 2005 e nessa mesma época ela dirigiu 6 curtas. Em 2008 veio o primeiro longa, Tout est pardonné. Tudo perdoado. Tudo perdoado. Em 2009 lançou O Pai dos Meus Filhos, que recebeu o prêmio especial do júri Um Certo Olhar em Cannes. Em 2011 lançou Adeus Primeiro Amor e em 2014 Éden. O seu filme mais recente foi O Que Está Por Vir, lançado em 2016, e atualmente está filmando um chamado Maia. Sobre os aspectos autobiográficos presentes na sua obra, ela diz: "Eu nunca fiz um filme que fosse literalmente sobre a minha vida, embora Adeus Primeiro Amor provavelmente fosse o mais próximo. Mas são todas transposições, inspiradas pelas pessoas que conheço. A ideia de um retrato é a primeira coisa para mim. Há uma presença precisa que estou tentando entender. Pessoas que conheci e amei ou que desapareceram. Como um pintor, você sabe, apesar de eu não ser um pintor." E acrescenta que fazer filmes é uma forma de colher minhas próprias memórias. Acho essa definição muito bonita, inclusive. Poética. E que tem muito a ver justamente com essa poesia que tá muito presente na obra dela, né? E a filmografia dela não é tão extensa, né? São esses longas que foram citados. 3 a gente vai conversar de uma maneira um pouco mais aprofundada aqui no programa. E acho que a gente assistiu todos ou quase todos os filmes dela. Eu não assisti o Éden, dos outros eu assisti. E como é que vocês se situaram, assim, em relação à obra dela? Olha, uma coisa que me chama a atenção, assim, de cara, é que esses 3 primeiros filmes dela, bem ou mal, são filmes sobre relações familiares e ou amorosas, digamos assim, mas que tem como protagonista o personagem masculino, né? Ou que tem um foco narrativo que perpassa muito fortemente pelo viés do masculino, né? E eu fiquei me perguntando, e depois ela vai mudar bastante isso em O Que Está Por Vir, que é o filme mais recente dela, né? E eu fiquei muito pensando como é que é, de repente, a relação da diretora com o feminismo, sabe? Porque, né, ela privilegiou um determinado tipo de narrativa nos primeiros filmes dela, que tinha um enfoque, bem ou mal, voltado para o homem, para o pai, para o parceiro, né? Mesmo no Adeus Primeiro Amor, eu acho que, embora seja protagonizado por uma mulher, ele tem esse viés bem marcado por uma segmentação e protagonista também masculino, né? E aí eu fiquei curiosa, fiquei me perguntando muito sobre isso, sabe? O lugar dela como diretora e o que ela tem vontade de mostrar na tela. Não sei se vocês tiveram essa impressão também nos primeiros filmes dela. Sim, essa questão do protagonismo masculino, né? Até no Éden também tem questões assim, de rapazes, né? E várias outras recorrências também, assim, que eu percebi. Tipo, ela é uma diretora muito jovem, é impressionante que ela tem vários trabalhos no currículo, né? Consistentes, assim. Ela tem uma personalidade e eu vejo, assim, que ela segue uma linha muito próxima nesses filmes.
em todos que eu assisti, assim, dela. E, ao mesmo tempo, isso é um elogio e isso é uma crítica, porque fica um pouco repetitivo, assim, eu achei. E eu acho que ela, comparando com outros diretores que até a gente já gravou sobre, eu vejo ela, assim, algo entre Chantal Ackman e até mais a Catherine Breillat. Só que as abordagens dela são mais adocicadas, assim, né? Ela não pega tão pesado igual a Breillat, por exemplo, mas eu vejo, assim, uma semelhança com esses cinemas, assim. Eu não vi todos os filmes, eu vi o primeiro que eu já tinha visto, né, que é O Que Está Por Vir, que entre os outros que eu vi se tornou meu favorito. E eu vi agora Tudo Perdoado e o Adeus Primeiro Amor, né? Adeus Meu Primeiro Amor. E realmente me chamou a atenção como ela, na maioria das vezes, ela começa mesmo com esse personagem masculino, assim, essa visão do personagem masculino muito marcada. Só que, por exemplo, em Adeus Meu Primeiro Amor, eu acho que isso, a partir de um certo momento do filme, acaba ficando bem dividido. E aí acaba ficando muito mais focado nela mesma, assim. Acho que tem a ver exatamente com essa coisa da dualidade, né? Feminino, masculino, e como que esses personagens, elas estão se relacionando ali, né? Como que ela tá, a partir daquele masculino que tá interferindo na vida dela, que está muito marcado na vida dela, pelo menos nesses outros, né? O Que Está Por Vir é o que foge essa regra. Pois eu acho que tem muito a ver com isso que ela falou de se comparar com ser um pintor, um retratista, né? Porque ela toma emprestado muito das experiências pessoais dela, das experiências familiares e das pessoas que estão em torno dela. Então eu acredito que essa divisão dos objetos que os filmes dela estão, assim, focando, no caso os personagens, tem muito a ver com as pessoas familiares a ela e próximas a ela, né? Tanto que o Éden é baseado, assim, principalmente no irmão dela, né? O Adeus Primeiro Amor nas experiências dela mesma. E O Que Está Por Vir é a mãe dela, né? Então, parece que cada filme ela escolhe um foco relacionado à família dela. E como ela disse, não é uma transposição literal. É uma interpretação dela, artística, em cima dessas experiências, né? Achei interessante que a Esther comparou com a Breillat, porque a Breillat tem essa... E a Chantal também, né? A Akerman tem uma certa dureza, assim, né? E eu entendo a comparação nessa forma temática, né? Mas, assim, em termos estéticos, existe uma doçura muito grande, assim. São filmes muito sentimentais, muito emotivos, né? Os filmes da Mia, né? E eu me recordei um pouco da Sarah Polley, das diretoras que a gente já abordou. Porque a Sarah Polley, ela também transforma as histórias familiares dela no cinema dela, só que de uma maneira que é talvez um pouco mais colorida, talvez um pouco mais intensa, que aqui ela parece mais esmaecida. A impressão que eu tenho é de um cinema muito doce, assim, muito etéreo no cinema da Mia. Verdade. E ao mesmo tempo tem esse lado etéreo, que a gente brincou no começo de uma coisa meio poética, né, meio lírica. Tem um lado melancólico também, né? Que eu acho que aí, inclusive, se afasta bastante do cinema da Breillat, não sei. Mas uma coisa que a Stefania acho que tocou e me chamou a atenção na fala dela, eu acho que é bem isso mesmo. Geralmente, e aí talvez isso seja um pouco, uma coisa que me incomode um pouco, embora eu goste bastante da filmografia dela, é que geralmente essas mulheres que estão nos filmes são sempre a partir de uma movimentação dos homens, sabe? Essas mulheres, por exemplo, não existem, assim, no primeiro momento nos filmes dela, independente daqueles homens, sabe? E na revisão dos filmes, na verdade, agora para o podcast, isso ficou muito claro para mim, muito evidente, principalmente o Adeus Primeiro Amor, né? Que é um filme, inclusive, que me dá um pouquinho de náuseas, assim, num certo sentido. Mas eu acho que isso dela colocar os filmes, de repente, das mulheres se movimentando a partir de certos homens, também eu acho que é uma coisa de um retrato mesmo social, né? E a Carol Almeida, que é uma crítica de cinema também, ela coloca muito isso, que muitas vezes os cinemas de diretoras, eles partem muito dessas experiências, das experiências particulares das diretoras mesmo para fazer esse cinema, né? Coisas que os homens geralmente
não se prendem tanto a isso, e acaba sendo uma recorrência no cinema das diretoras, né? O quanto as mulheres muitas vezes não se veem nas telas, talvez, e aí a partir de suas próprias experiências querem criar novas narrativas, novas representações, porque justamente não se veem de uma forma mais verossímil na tela, talvez, né? E aí me chamou muita atenção também porque ela, apesar de ser uma diretora bastante jovem ainda, ela tem uma filmografia, apesar de poucos filmes, bem prolífica, né? Porque se a gente reparar, os filmes dela são de 2 em 2 anos, mais ou menos, ela lança um filme. O que para uma mulher é um feito bem interessante, que as mulheres demoram, às vezes, do primeiro para o segundo, por exemplo, né? Tem um gap muito grande do primeiro para o segundo, sabe? É interessante isso. Até por questão de financiamento, né? E isso que tu mencionou, Sam, é bem interessante pensar como existe esse estereótipo de que o cinema feminino, o cinema produzido, realizado por mulheres, é um cinema pessoal, enquanto que o cinema realizado por homens seria um cinema universal, né? E assim, a gente gosta de desmentir esses estereótipos, mas às vezes acontece de a gente mesmo tá reafirmando, né? Sim, mas eu nem acho que isso seja um problema, assim, na verdade, sabe? Dependendo da filmografia, a dela é super coerente, por exemplo, né? Não é uma questão. Não, eu também não acho que seja um problema, e inclusive entendo a filmografia dela nesse contexto como uma filmografia de autor mesmo, porque ela tem um estilo muito marcado, a temática muito própria, a gente percebe ali a autoralidade dela, e acho que tem tudo a ver com isso que você falou de não se enxergar em outras obras, né? E querer usar o cinema para uma expressão própria, né? Sim. Em certa medida, eu acho que ela até se aproxima um pouco do cinema do Rohmer, sabe? Esse privilégio, essa privilegiar esse cotidiano, porque, bem ou mal, são sempre filmes sobre cotidiano, né? Então, e sempre focado nessa coisa da relação. São filmes de relação, eu percebo assim, sabe? Por mais que, por exemplo, o Tudo Perdoado, né, é um filme até meio capitular, né, digamos, mas o filme todo é construído em cima das relações que aqueles 3 personagens, o pai, a mãe e a filha, vão ter em si, né? Eu vejo muito isso também dessas questões familiares, sempre, né? Até no Pai dos Meus Filhos também, que a gente não vai comentar aqui, ou o Pai das Minhas Filhas, tem essas 2 traduções para o título. Eu vejo que os dramas que ela trabalhou todos esses longos são bastante parecidos. Eu também acho que O Que Está Por Vir é o melhor deles, assim, eu gostei muito, ele é o que mais destoa desse padrão. Inclusive as ambientações dos filmes, sabe? O design de interiores eu acho muito próximo, assim, de todos, assim. E tem sempre aquele momento do contato com a natureza. Em vários eu vejo momentos de luto, de lidar com perda, que são, né, etapas da vida, né? Você tá falando de família, beleza. No Éden mesmo, temáticas jovens, de novo. Não acho que ela tem, assim, grandes questões, mas essas trivialidades, acho que é importante também o cinema trabalhar isso. E eu não sei, se eu vejo muito white people problem, sabe? Tipo, é sempre aquela mesma coisa, humilhar. Eu gosto, mas não sei, assim, acho que é aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que é um elogio, ela tem um cinema com personalidade, é uma crítica, porque ela se repete, né? Nesse Éden tem até a atuação da Greta Gerwig, né? Que tá bombando agora, né? Indicada ao Oscar. E o Roman Kolinka. Estou apaixonada por esse homem. Nossa, né? Esse homem é tudo. Tudo, né? Daqui a pouco ele aparece de novo lá no Que Está Por Vir, já estava no Éden. Eu acho bem bacana, assim, como que ela pega essa trivialidade e transforma isso em significativo. Só que sem chamar muita atenção, porque é tudo muito orgânico, assim, você percebe o significado desse cotidiano de uma forma muito orgânica. Eu acho que, apesar de você entender a autoralidade dela, entender a estética dela como, né, autoral, é muito, não diria simples, mas sabe, quase como se fosse assim, transparente. Eu percebi assim, uma direção que não quer ser assim, mais do que a história, do que aqueles personagens. Me parece uma direção que quer ser, sabe, discreta, né? Que quer estar ali tentando te passar uma sensação de naturalismo mesmo, de uma realidade, de uma proximidade maior com aquelas relações. E eu acho que essa delicadeza dela
da forma de filmar é que faz toda a diferença por se tratar de relações, né? Essa questão do masculino, que eu também fiquei bem, assim, me questionando a respeito disso. Eu até que entendo no Adeus Primeiro Amor, porque, cara, a menina, ela é novinha, né? Então, a gente sabe que tem meninas nessa idade, ou a gente mesmo. Então, assim, é 880, né? Aquela coisa do o primeiro amor, que é forte, que significa tudo. E eu entendo esse lado, assim, apesar de a gente não se identificar, principalmente agora, porque a gente já é mais madura, já tem uma vivência, a gente sabe que relacionamento, né, não é 100% da vida, a gente tem outras coisas, mas eu acho que naquele momento daquela personagem eu consigo entender, sabe? Ela tá tão atrelada a ele e fica, né, com tanta dificuldade de superar. Sim, verdade. E aí a Estê chamou atenção para um ponto também que me ficou bastante evidente nessa revisão dos filmes, esse aspecto de transitorialidade que os personagens têm, né? E acho que até uma certa utopia com relação ao campo, porque em quase todos os filmes, as personagens vivem numa cidade grande e vão para o campo numa tentativa de fuga daquela realidade ou de encontrar respostas para aquelas suas angústias, sabe? Que eu achei que era uma coisa super bucólica e uma coisa meio, não sei, talvez exótica com o campo, sabe? Porque aí, no caso do White People Problems, nesse sentido, a filmografia dela não me incomoda, porque eu acho que é coerente dentro do lugar mesmo que ela ocupa no mundo, sabe, a diretora. E aí não soa nem piegas nesse sentido, porque ela está criticando, ou retratando, ou refletindo sobre até a sua própria condição mesmo, né? Então, nesse sentido, assim, não me incomoda a filmografia dela. Mas tem essa coisa meio bucólica de como a personagem fazer esse trânsito do urbano para o rural, pudesse encontrar ali respostas ou ficar ali meditando, não sei, que é ultra burguês, né? Então, assim, isso está muito presente na fotografia dela, né? Não, é uma coisa também que salta aos olhos, né? Não é sutil isso, porque está em vários dos filmes. Então, ela acha que, de fato, isso, né? Ou então esses personagens que ela sempre acompanha, acham que esse movimento, né, da cidade para o campo vai trazer alguma, sei lá, dignificação para o personagem ou uma expiação maior das suas culpas, não sei. Né? Fico me perguntando sobre isso, sabe? Eu ia comentar o comentário da Raquel, na verdade, porque acho que essa definição da transparência é muito isso, sabe? Tipo, na verdade foi isso que eu quis dizer com etéreo e me faltou palavras. Tipo, é isso, assim, é uma direção que quase se ausenta, mas é uma ausência muito proposital e é aí que a gente percebe também a presença da autoria, né? E a outra coisa é justamente sobre esse ponto, sobre a quase banalidade da forma como as relações são entabuladas, dos momentos da vida dos personagens, né? Eu até tinha anotado aqui no meu caderninho uma coisa meio Dexter, assim, desculpa aí, mas é Slice of Life, né? Tipo, que era o barco do Dexter. Total Dexter. Mas é que é isso. Pedacinhos de vida capturados dentro desse cinema, né? E ela consegue fazer disso uma coerência narrativa, né? Uma forma de contar essas histórias que estão interessando ela naquele momento, né? Mas de uma maneira muito... Isso, assim, né? Quase banal, assim. São aquelas coisas que talvez nas mãos de outras pessoas não virariam um cinema, realmente. Porque é o dia a dia, né? É o cotidiano. São as dores, os sofrimentos, as conversas, as coisas mais banais mesmo. Sim, e uma coisa que eu acho interessante também é que você pode encontrar simbologias e metáforas, só que elas não parecem ser fabricadas, né? Elas parecem realmente estarem acontecendo ali e você faz uma conexão com o que o personagem está passando. Por exemplo, um vento que espalha né, a papelada, sabe? Essas coisas assim que são... Isso é super coxa de retalhos, inclusive. Pois é, que são de um cotidiano, mas que dentro da narrativa elas têm um significado também, assim. As cores, por exemplo, a cor azul, que eu achei bem marcada no
Adeus, Primeiro Amor, e no Tudo Perdoado também. Mas é tudo muito assim, essa transparência, assim, essa coisa que você só tem noção mesmo. Eu acho que se você vê a filmografia, porque vendo um filme, né, um filme sozinho, assim, você não tem muita noção disso não. A partir dos outros filmes é que você vai percebendo, olha, como ela constrói e tal. Aí tá tudo perdoado. É verdade. A gente percebe uma recorrência na filmografia dela disso, né? E aí, vendo os filmes todos na sequência, é interessante eu perceber essa unidade da filmografia dela. Exato. Outra coisa da unidade que eu achei interessante foi essa força que as pessoas têm de seguir em frente. Isso, pra mim, eu acho que é uma questão pra elas, assim, essa coisa de ressignificar a vida, né? De adaptação. De autotransformação, talvez, né? Também. Resiliência, minha mãe diria. Resiliência, boa palavra. Isso aí. As possibilidades que a gente tem, né? De enfrentamentos, assim, e continuar a vida, seguindo. Verdade. Então, aproveitando a deixa da Estê, vamos pro Tudo é Perdoado, né? Bora! Que é um filme que mostra o relacionamento entre Annette e Victor, que desmorona por causa do uso de drogas por parte dele. E anos depois ele reencontra com Pamela, a filha dos dois. Ele foi indicado à Câmara de Ouro em Cannes e ao prêmio de melhor filme no César. Sobre esse filme eu vou ser muito breve, assim, porque tudo que eu falei pro pai das minhas filhas, eu repito pra ele. São as recorrências familiares, tem cenas de nudez que eu não acho agressivas, tem drogas, que a gente viu esse problema no Éden, tem o luto de novo, e é isso, vou guardar energia pros próximos. Aliás, podia ser uma trilogia, inclusive, né? Sim, verdade. Ela poderia estar fazendo o próximo filme pra fechar esses dois, né? O Tudo Perdoado e o Pai das Minhas Filhas. Porque eles são... O argumento é muito similar, de certa forma, né? Que, bem ou mal, são filmes que tratam de alienação parental. O que eu acho bem interessante, porque ela tangencia esse assunto sempre de soslaio, embora isso seja praticamente o tema central do filme, né? O quanto aquele homem, né, que... aposta na sua carreira, né? E aí, por não conseguir fazer com que a carreira vá em frente, que ele é escritor, tudo mais, se afunda nas drogas e dane-se a família, e aí aquela mulher tem que sobreviver com aquela criança. E a gente acompanha mais, por exemplo, a gente percebe que a direção tem um olhar mais condescendente com esse homem, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante esse recorte que ela coloca, porque ela não vilaniza ninguém nesse filme. Ela não coloca a mãe como vilã por, de um certo momento da vida, ter que se afastar desse pai, né? E aí, bem ou mal, aquela criança vai crescer com aquela ausência da figura paterna, né? E ela também não vilaniza o pai que se entrega às drogas. E, inclusive, o final, né? A terceira parte, que é esse reencontro do pai com a filha. Então, assim, é tudo bem poético, de fato, né? E eu acho que fica num tom meio monocórdio, talvez, o filme. Não que eu acho que isso é um problema, mas eu acho que ela consegue encontrar um equilíbrio de narrativas, que é bem difícil até. No início do filme, inclusive, vocês estão falando dos outros dois, né, que parecem muito, que eu não vi. Ele, no início desse filme, fala que é em memória de Humberto Balsan. E eu acho que o filme que é O Pai das Minhas Filhas, isso, é sobre ele, né, sobre Humberto Balsan. Porque eu tava lendo e essa pessoa, ele foi um produtor francês, e eu acho assim que ela provavelmente deve ter feito uma espécie de trilogia, assim, pegando esse personagem, essa pessoa, né, se inspirando nesse Humberto Balsan, para fazer um retrato de vida também, além das questões familiares, das questões femininas. Então eu até achei interessante vocês terem comentado que isso parece muito, porque aí a minha teoria, mesmo sem ter visto o filme, se confirma. Encaixou agora. A chave da integração dos filmes é essa pessoa, Humberto Balsan. Eu acho que foi muito importante para o cinema francês. E realmente achei um tanto monocórdico mesmo. Gosto muito que ela não vilaniza ninguém. Você fica até um tanto... eu fiquei um pouco preocupada com isso, porque eu achei que, sei lá, de repente tá passando a mão, sabe, naquele cara, enfim, mas não, eu entendi, porque
ela mostra bem, né, como que ele acaba sendo egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele tá passando por uma crise, e depois ele acaba dependendo em drogas. Então é algo que é quase como uma tragédia anunciada, assim. Você vai vendo a pessoa, né, cada vez indo para um fundo de poço maior. E nisso a mulher tá ali para poder, inclusive, dar uma base sólida para a filha, porque a filha tá acompanhando tudo. Isso me chamou muita atenção também. A filha acompanhando tudo o tempo todo, né? As discussões deles, assim, esse vai e vem e tal. E uma coisa que me incomodou foi porque aquela personagem com que ele se relaciona, ela tem aquela overdose. E aí corta, né? No momento em que ele descobre que ela tá lá desfalecida, aí há esse corte. E nesse corte você passa para o hospital, aí você espera que vá ter né, o desenrolar disso, daquela personagem. Mas aí a gente vê que é ele que está no hospital, e depois que a mulher já descobriu tudo, que ele estava se relacionando com ela, e que ela morreu, assim. Então eu me incomodei um pouco com isso, porque eu não gostei, sabe, desse apagamento, assim, bem no momento em que a personagem morre. De repente, ela abandona esse personagem, né? Ela abandonou. Isso me incomodou no filme, esse corte para o que aconteceu com ele, né? E aí a gente fica sabendo que ela morreu através de outras pessoas, assim. Então eu me incomodei um pouco com isso. Tornou a personagem descartável, como se ela tivesse sido só um mero dispositivo narrativo para aquele arco dele, né? Sim. E isso que você falou sobre a filha ver tudo, é interessante que ela vê tudo, ela é muito jovem ainda, né, é uma criança muito pequena, mas aí tem a passagem de tempo na história, ela cresce e ela não julga, né, ela na verdade, pelo contrário, ela tem curiosidade de saber mais sobre o pai, de quem ela teve afastada esse tempo todo, né, mas sobre isso de não julgar os personagens, no geral, né, na história, um pouco essa passividade da figura materna, né, da Annette, me incomodou também, porque a gente vê que ela estava naquele lugar de mulher e de feminilidade que muitas vezes é nos colocado, assim, na sociedade, né, que é aquele lugar da aceitação e do perdão, até que não mais, né, no caso dela. Mas, assim, me chamou a atenção como ele chama ela em um determinado momento de puta alemã. Gente, desculpa, eu estou citando o que foi falado no filme, né? E que depois, quando eles voltam a se ver, depois dessa briga, ele chama ela de linda austríaca. E aí tudo fica bem, sabe? Porque ela quer recomeçar, ela quer ficar com ele, sabe? Então, pensar numa situação de alguém falar isso pra outra pessoa e essa outra pessoa relevar esse tipo de ofensa e insulto ao ponto de tudo é perdoado, né? É pesado, né? E é esse local da feminilidade tradicional, do acolhimento, né? Mas aí, eu fico pensando também que o filme aborda a questão também do relacionamento abusivo, que embora, por exemplo, ele não fosse muito agressivo com ela, né, fisicamente falando, mas embora ela sofresse toda uma pressão ali psicológica para estar numa condição em que ele, por exemplo, diminuía intelectualmente o tempo todo durante o filme, né? E sempre rindo, o que faz parecer que aquele personagem é super simpático, carismático, mas que no fundo é uma pessoa escrotérrima, né? E eu pensei muito, por exemplo, no filme da Mai Wen, O Meu Rei, que também traz esse personagem que, num primeiro momento, parece pra nós, que é do Vincent Cassel, muito carismático, aquele homem sedutor, né, e tal, e que a mulher, no caso, tem uma relação com ele, e ela desenvolve esses dois personagens de forma completamente diferente e oposta do cinema da Mia Hansen-Løve, né? Então, são várias formas de tratar o mesmo tema de maneiras completamente diferentes, mas para abordar o mesmo relacionamento abusivo. E é curioso a gente perceber o quanto isso, até para quebrar esse estereótipo de o olhar feminino sobre o tema, que não existe, né? Esse olhar feminino único, como se a gente fosse uma coisa, né, programada, mulheres são assim. E aí é bem legal trazer esse filme, que eu, inclusive, gosto pra caramba, que é O Meu Rei, que é um olhar completamente oposto do olhar que a Mia Hansen-Løve vai colocar para o mesmo tipo de situação, né? E aí, muito curioso também, que no final das contas, quem vai resolver todas as questões do filme, do perdoado, são as mulheres, porque quem no final vai acionar a filha novamente é a irmã do cara,
Não é ele que vai procurar essa reaproximação, né? Porque, na verdade, ele é um enorme covarde. E aí essa irmã que, percebendo que ele tá mal, mas tá regenerado, não sei o que quer fazer a vida, é que vai procurar essa família novamente. Né? Então, quer dizer, essas mulheres sempre costurando as relações para tentar, como disse a Isa, nesse papel mesmo de acolhimento, reestruturar uma família que aparentemente não teria mais perdão ou solução, né? Isso me chamou a atenção mesmo também, essas mulheres ali tentando, né, solucionar e tentando ajudar essa irmã. Inclusive, ela tem uma conversa com ele falando sobre o quanto que ele tem uma família que o ama, quanto que aquela mulher ama ele e ele não tá se importando com isso. Eu achei bem bacana, assim, porque de certa forma tem esse questionamento, né? A questão, eu acho bonito também essa coisa dos espaços, porque os espaços no início do filme, assim, é tudo mostrado em planos mais amplos. A gente vê a arquitetura de uma forma mais bonita e tal. À medida que os problemas vão ficando piores, os espaços vão ficando cada vez mais, né, apertados, assim, você vê muito mais os corredores entre os prédios e o que está interno, assim, do que esses espaços mesmo mais amplos. E eu quero destacar um diálogo que eu achei importante, assim, que é quando os três estão juntos e estão falando sobre ponte. Pontes aparecem no filme o tempo todo, mas nesse momento específico eles falam sobre elas. Assim, a ponte... O Victor fala que pontes podem ser destruídas a qualquer momento. E a mãe dela fala que pontes são indestrutíveis. Então, eu acho que isso é bem significativo das personalidades. E eles falam isso pra filha. Eles falam isso pra filha, assim. Então, eu acho que é um retrato interessante que ela conseguiu fazer, assim, de uma família que está se fragmentando, né? Por essa ausência paterna, essa irresponsabilidade, ao mesmo tempo que vira aí uma dependência química forte. E eu gosto porque mostra a Pamela também, né? 11 anos mais tarde, como a Isa falou, assim, ela tem a curiosidade porque ela não se lembra e ela quer recordar. Ela tem um lapso, né, de tempo em que ela não sabe da história dela, ela não se lembra, ela não sabe por que ela teve essa separação. Então, achei interessante, apesar de que, né, no momento que ele tá contando sobre tudo pra ela, eu achei que ele deu uma manipulada, né? Ah, claro, né? Naturalmente, total. ele deu uma manipulada ali para as coisas ficarem mais amaciadas pro lado dele. E nessa hora eu fiquei com muita raiva. Falei, seu covarde. Daí agora você assume que errou, né? Tudo assim, na amaciada. E, gente, agora... saindo do sério e só comentando assim, teve uma cena que o olho dela, o olho da Pamela, se movimentou de uma forma muito estranha. Vocês repararam? Todas as cenas, eu não consegui nem olhar mais pro olho dela, porque me dava angústia. Porque ele não para. O olho não para daquela atriz e eu fiquei muito angustiada. Na primeira vez que ela vai no apartamento com a amiga dela, que ela senta e fica de frente pra ele, ele começa a falar, tem um close no rosto dela e que o olho dela não para, gente. Eu falei, o que é isso? Parecia que ela tava lendo rápido alguma coisa enquanto tava conversando com ele. Verdade, boa, bem Exatamente. Então, era só isso que eu queria comentar. Você não podia, tinha que tirar isso de você, né, Raquel? Não, eu tinha que tirar, porque, gente, olha que eu falei, deu uma louca nessa menina, o que tá acontecendo? Olho frenético. Frenético. Tendo a situação ali que ela tava vivendo, que era intensa, né? Ele descobriu um pai, mas, poxa. Olha, mas se eu pudesse resumir, assim, uma expressão, o que ela quis mostrar nesse filme, eu diria que é um filme muito sobre a fragilidade masculina, sabe? Porque como o filme é muito focado, né, no que ele vai tomar de decisão e aquilo vai impactar na vida dos outros personagens, que acho que ao fim e ao cabo é bem isso, ele não decide nada da vida dele, né?
A vida dele é sempre um espasmo de relações, decisões que mulheres tomam por ele. Então, por mais que ele tenha ficado em evidência e seja o protagonista a maior parte do filme, né, o tempo todo, o que a diretora coloca, né, e por isso que eu acho bem interessante a direção e o roteiro do filme, é porque ela coloca o tempo todo que aquele cara não comanda nem a própria vida, sabe? Ele é quase um fantoche de si mesmo, assim, o que torna ele extremamente patético, né? E ele usando as mulheres como muleta, né? Exatamente. Porque elas estão pagando a alimentação dele, a moradia dele, estão pagando a vida dele, assim. Sim. Tenso. Momento de silêncio aqui. Depois dessa finalização profunda, né? Vamos pro segundo filme da pauta, que é o Adeus, Primeiro Amor, de 2011, que é um filme semi-autobiográfico também, né? Como a gente tinha mencionado na introdução, e que fala do relacionamento obsessivo entre dois adolescentes, a Camille e o Sullivan. Que nome! Que termina quando ele resolve viajar pelo mundo e se ausenta da vida dela por 8 anos. A Camille vai pra faculdade de arquitetura. Aí, ó. Igual ele. High five, Camille. Não pegou um cara feioso igual aquele, não. Que isso? Não, tá louco. E lá conhece um professor mais velho, Lawrence, com quem se envolve, mas o retorno de Sullivan bagunça seu relacionamento. A Mia escolheu a atriz Lola Creton depois de ver ela no Barba Azul, da Catherine Breillat, que a gente já falou sobre esse filme aqui, né? Linda! E o filme ele também recebeu uma menção especial, mas no Festival de Locarno. E, bom, esse filme eu gostei mais, na verdade, porque ele é meio que... Ele não tem vergonha de ser um drama rasgado. Ele é aquele dramalhão de sofrimento, de dor de cotovelo e tal. Sofrência. Chamada sofrência. E tem essa coisa que a gente já tinha mencionado de temáticas que se repetem. E aqui, de certa forma, embora mais jovens, a gente vê também um relacionamento abusivo e uma menina muito apaixonada e uma certa complacência da parte dela, né? E, inclusive, ele dizendo pra ela no início que vontade de dar um tapa na cara desse moleque. Que se ela cortasse o cabelo, ele matava ela, se matava, deixava ela, sei lá, essas coisas assim. E a mãe dela dizendo: não se importe com quem não se importa com você. Palmas pra mãe dela, né? Total, né? Sim. Eu com certeza também gostei mais dele, até porque Lola Creton, eu ficaria, sei lá, um dia inteiro olhando pra ela. Eu gosto muito dela. Ela é maravilhosa, né? Demais. Adoro aquele cabelo. Ela é perfeita, gente. E assim, fora o Barba Azul, tem também o Bastardos, da Claire Denis, que ela tá, assim, deslumbrante. É um filme muito pesado com ela. Diva das diretoras. Diva das diretoras total, assim. Então, só por ter ela no filme, eu já super gostei mais. Mas, assim, os caras, sabe? Nossa senhora, aquele Sullivan e o cara da arquitetura não é tão ruim igual ele como pessoa, mas ele se incomodou profundamente com a estética. Vontade de socar eles, né, cara? Com a estética dos homens. Que escolha de homem que fizeram pra esse filme. Meu Deus, eu sei assim que é uma escolha errada na vida também, mas cruz credo, sabe? Isso me tirou demais. E eu não julgo também, igual a Raquel falou no início, ela ter 15 anos e ser amor da minha vida, eu sou super dessas também, brega, de sofrência. Eu tinha namoradinho também, que eu também trocava cartas com ele nessa idade. Então, assim, rola aquele momento da lembrança que ajuda o filme também. E é isso, de novo, aquela viagem bucólica, né, que a Sam comentou, vários enquadramentos poéticos. A minha cena preferida é quando eles estão colhendo pitangas. Fiquei com vontade de pegar umas também. E é isso, assim, eu notei uma referência a Lolita ali em determinado momento, que ele fala, a luz da minha vida. Acho que é o professor que fala pra ela, que é a primeira frase, né, de Lolita, né? E tem a metáfora óbvia do chapéu perdido, né? O chapéu que foi embora. E aí eu desapeguei. Enfim. Você viu a trilha, Esther? Será que desapegou mesmo? Será? O que você perguntou, Sam? Você reparou na trilha? Que eu fiquei pensando em você na trilha desse filme, que eu acho uma trilha bem interessante. Tem Violeta Parra, gente.
Eu falei, gente, Cara, ela jogou um não parra ali. Eu reparei na trilha. Um comentário sobre a trilha, assim, tipo... Mas eu acho que era bonito, assim, porque, tipo, levou o filme num ponto, né, que não comenta, que não atrapalha, né, mas acredito que seja bonito, sim. Na próxima, quando eu for rever esse filme, eu reparo só. Não foi marcante pra você, né? A parte da trilha, não. Tá. Ai, pra mim foi, até anotei aqui, trilha sonora. Viu? Já passou. Eu fiquei também. Obrigada, Raquel. Aí, high five. High five das duas. Então, eu acho que é difícil, assim, você encarar isso, sabe? Essa personagem tão dependente emocionalmente daquele menino que claramente não tem a mesma conexão que ela, né? A mesma força de conexão. Também essa questão de ser abusivo, né? De não corta o cabelo. E aí eu fiquei... Mas ao longo do filme, ela conseguiu me fazer ficar do lado dessa menina, sabe? De entendê-la. Foi uma coisa assim, de compreender esse amor que fica, que no caso, apesar de ser, né, ter todos esses problemas, ela sentia por ele, ela tinha esse amor por ele e tal, tanto que esse relacionamento dela com o professor tava nítido que era uma fuga, e principalmente porque ele era um cara, né, mais velho, que tava ali ensinando ela, abrindo a mente dela para uma profissão que ela escolheu e tal. E é curioso porque ele fala muito em claridade, né? Ele já chega falando sobre luz, ele também é assim, veste roupas claras e tal. Só que ela abre janelas e tudo, mas na verdade ela passa um tempo assim sob essa claridade e aí depois ela volta fechando janelas, volta pro escuro de tentar ter esse relacionamento de novo. Enfim, eu fiquei assim bastante conectada a ela nesse sentido, de entender esse sentimento que não passa, sabe? De compreender isso, assim. E eu gosto de ver ela seguindo a vida, porque assim, apesar dela estar, né, tão dependente assim emocionalmente, ela segue a vida, ela vai fazer seu curso, ela começa a trabalhar, e a diretora mostra bem isso, ela inclusive, né, lidera equipes, assim. Então essa dualidade, essa pessoa que é tão dependente ali emocionalmente, tão dependente desse amor que ficou, mas ao mesmo tempo ela tá batalhando também, tá tentando seguir. Tem aquele clichê básico de cortar o cabelo, né? Clichê, mas é porque tem essa questão mesmo, sei lá, que eles sempre levantam, né? Essa coisa do cabelo feminino, do significado, enfim. Eu acho que é isso. Eu gosto da parte bucólica, gosto. Acho que é uma conexão, tentando uma conexão consigo mesmo, da natureza de si mesmo, assim. E uma das formas de se fazer isso é buscando a natureza das coisas, né? A natureza do mundo e tal. E como eu já comentei também, a trilha sonora. Gostei bastante. Estê, você faz o favor de rever este filme e para reparar na trilha. Exatamente, porque queremos no Discos da Estê. Olha, eu posso deixar rolando o filme assim. Vou deixar rolando, vou fazendo outras coisas. Tá tocando isso aqui, legal. Ó, bem nas horas que aparece assim, ela na escola, no curso, ela joga uma Violeta Parra. E depois tem, sei lá, é uma trilha meio folclórica, me parece. Eu achei curioso isso. Assim. Ana. Não, e me evocou Bob Dylan, o filme inteiro. Você acha que juntando com a trilha sonora e também com essa coisa, né, bucólica e tal, me evocou o folk do Bob Dylan. Falei, caramba, que doideira e tal. Foi massa. E uma coisa também que eu queria comentar, que como os dois usam o E-Sharp, sabe? Tem outros homens por ali, mas nenhum usa. Mas os dois ficam lá com a sua E-Sharpzinha bonitinho, fazendo aquele charme, né? Olha, eu já tive um motivo aqui pra rever, porque eu fui olhar no IMDb a trilha e tem uma música que eu não tinha reparado, mas tem a Laura Marling cantando com um camaradinha. Então pronto, já vou rever. Já mudou. Pronto, convenceu ela, Sam? Já. Opa, já é. Acerta que ela teve que dar uma pesquisadinha ali pra me situar, porque realmente isso aí ficou... Eu não sei se eu vi com som muito baixo, acho que é por isso. O Bruno tava dormindo lá, daí eu vi com som baixo. Às vezes isso não ajudou muito, mas eu vou rever. Não, acho que
Pegando o gancho do que a Raquel falou, eu acho que para mim o maior ganho desse filme, realmente, é a diretora desenhar essa personagem feminina, né, na possibilidade dela se reinventar. Apesar de ser uma pessoa extremamente dependente emocionalmente dos seus parceiros, né, porque é isso que ela coloca pra gente no filme, isso nunca é um impeditivo para ela continuar a viver, sabe? Não é aquela personagem depressiva, ou que aquilo ali acabou a vida dela e tudo mais, que até poderia ser uma coisa da idade, né, porque é uma adolescente, então isso poderia estar bem marcado no filme, mas que é uma menina que, apesar de tudo, apesar da dependência emocional que ela tem dos parceiros, que isso acaba virando um grande mote de vida dela, ela tem uma capacidade muito grande de se reinventar e de se reconectar com o mundo. Então, acho que, pra mim, assim, essa é a grande trunfo que acaba ficando no filme, que em alguns momentos eu fiquei com um pouco de medo de que isso não fosse acontecer, sabe, que aquela personagem fosse se perder, justamente por conta desse menino que vai embora, e que, nossa, eu torci tanto pra ele ir embora, porque ele é insuportável. E depois quando ele volta, eu fico assim, fica saco, vai embora de novo. Né? E aí é interessante porque ela acaba construindo com esse cara bem mais velho, né, que me incomoda pra caramba também essa construção, mas enfim, quantas de nós não tivemos na vida um relacionamento com um cara bem mais velho, né? Porque isso, bem ou mal, por vezes, ainda mais um professor, né? E toda essa questão ética, bem ou mal, isso é meio que colocado para as mulheres, né? Como uma coisa desejável, digamos assim. E aí, depois ela retoma com esse menino. Acho interessante o retorno desse menino nesse aspecto de, bem ou mal, questionar o fato de ela estar com aquele cara ultra mais velho, sabe? Como se isso fosse uma meta de vida, ou que isso fosse o ideal, um cara mais velho seria mais compreensivo com aquela menina que era bem mais desenvolvida, que ela não tá tocando nesse assunto. Tanto é que quando o menino retorna, ela reacende a paixão, né? E volta todo aquele era adolescente de novo para aquela menina. Então, assim, é interessante essa dualidade que ela vai construindo ao longo da narrativa, com a personagem da protagonista, em que nada é 100% nada, né? Então, é aquela relação instável dela com ela mesma ainda. Então, nesse sentido, acho que é um filme interessante, sabe? Sim, inclusive pensar, assim, que o fato de o Sullivan ter ido embora, ele nunca colocou ela como prioridade no relacionamento, e ele disse que ele queria ter as experiências dele, né? Vivenciar a vida, basicamente, né? E o que ela fez quando ela começou a se relacionar com esse professor, esse homem mais velho, foi escolher alguém que já teve essas experiências e que não ia deixar ela pra trás, ia ficar do lado dela, na visão dela de jovem, né? Porque ele é um cara que já tinha passado por viagens, ele não era daquele país, já tinha uma formação profissional, já tinha sido casado, já tinha filhos, ou seja, nenhum tipo de experiência do padrãozinho que se espera que a gente vai ter na nossa vida, ele ainda não tinha tido. E isso pra ela era uma segurança naquele momento. Mas esse af que a Esther falou quando ele volta, o namoradinho, Ecoa, né? Nossa, gente, af não, é afão, né? Porque assim, ele volta e ainda se acha 8 anos depois, né? E ainda se acha no direito de fazer altas avaliações dela, dizendo que ela não é mais pura e não sei o que lá. Infiel, você é uma infiel. Porque ela não dá valor pro amor dele. Aí a gente fica, gente, a pessoa some por 8 anos e depois diz que é a outra que não dá valor, né? Me poupe. Mas assim, momento revista Caras, né? Os aspectos autobiográficos do filme, eu fico pensando quem seria o Sullivan, né? Mas a Camille, sendo a própria Mia, né? Ela foi casada com a Sayá, né? O cineasta francês, né? Que é 26 anos mais velho, que nesse caso seria o professor dela, né? Então, tipo, aquela pessoa que tem a mesma formação do que aquela que você está obtendo, com a qual você mantém um relacionamento afetivo e que também compartilha divisões de carreira e tudo mais, né? Então, assim, de certa forma, tá espelhando ali essa vivência dela, desses anos de casamento que ela teve com ele, né? Uhum. E o Asayá é mais bonitinho, né? Bem mais, porque tivemos uma questão, né? Vamos compartilhar, que eu viajei na Batatinha a hora que a Izzy falou isso com a gente, assim. Aí eu falei, véi, ela colocou o Asayá no filme. Esse cara é o Asayá? Só que, tipo, eu não lembrava como é que era a cara do Asayá, sabe?
Não, ele é mais bonitinho. Ele não é pego aqui. Coitado do cara, se ele estiver ouvindo a gente, ele tá chorando agora, né? Tipo, eu achei... eu gosto dos seus filmes, viu? O ator também não chore, porque eu estou falando que você é feio. Eu também gosto bastante dos filmes dele. Nossa, eu achei interessantíssimo isso que você colocou, Isa, essa questão da segurança, porque tem um diálogo no filme, a menina tá lendo sobre arte e casa. E aí eles falam algo como que o conforto é o que as pessoas amam, né? As casas é o que as pessoas amam. O incômodo da arte, não. E eu acho que isso faz um paralelo com esses dois homens, assim, né? Uhum. Que ele é bem artistinha, né? Essa pessoa... Fotógrafo e tal. E ele e o outro mais velho é, de fato, esse que representa essa casa, esse conforto mesmo. É a arquitetura, né? Literalmente. Literalmente. A hora que essa pessoa lá, era um dos colegas dela de turma, leem isso, assim, eu falei, cara... É muito isso, assim, ela tem essa necessidade também de segurança, né, de conforto. E nessa aula, também num momento de aula que eles mostram, ele tá justamente, como tu tinhas comentado antes, falando sobre a luz, né, sobre a casa ser ou não ser o local onde a gente encontra a luz, e quando ela vai puxar as definições, eu anotei aqui, ela fala escuridão, noite, morte, tudo isso é importante para arquitetura porque compõe a memória, né? Como a memória tá vinculada à casa, o nosso senso de lar tá muito vinculado àquilo que nos traz memórias, e conseguir se localizar nisso. Então, realmente, esse romance que ela tem com o professor, que na verdade é mais do que um romance, né? Um relacionamento que dura anos, né? Tem esse papel de ser a estabilidade na casa na vida dela, né? E eu acho bem interessante essas discussões, esses paralelos. Ela deve ter tido uma consultoria, assim, com alguém que fosse da área da arquitetura, assim, porque são discussões que funcionam como metáforas pro filme, mas que são temas reais de discussão da formação na área, né? E assim, assistindo esse filme e assistindo Columbus junto, em paralelo, sei lá, um depois do outro, quase me faz convencer que a faculdade de arquitetura era uma boa ideia, mas não, gente, não foi uma boa ideia. Nada desperdiça, né? Tipo, pra alguma nada coisa... foi em vão, hein, isso? É isso que eu achei fantástico, tanto é que eu comentei no início, assim, que como essas metáforas, elas são naturais, são orgânicas, né? Sim, são coisas do dia a dia, mas que servem também como metáforas para a vivência que está sendo retratada ali, para a narrativa. Genial. É um roteiro ultra amarradinho, redondo, né? Que tudo faz sentido, tudo se encaixa, nada tá ali de graça nem à toa. Tudo faz parte de um elemento da narrativa mesmo, e é bem, bem, bem bom nesse sentido, né? O filme dela. Eu gostei bastante mesmo desse. Mas aí, fechando essa temática da arquitetura, eu só fiquei achando graça que eles viajam na formação deles no curso da Soul pra conhecer Bauhaus, e a gente, na época, viajava, tipo, pra São Paulo. Quem pode, né? E sabe uma coisa curiosa também, que eu tava até pensando, assim, como que nesses filmes, né, europeus, assim, tem sempre personagens que trabalham com arte de alguma forma, no museu, é curador, é diretor de museu, assim. Mas uma coisa que eu penso é que tem a questão histórica, mas tem a questão de experiência de vida de quem está escrevendo e dirigindo esses filmes, né? Os meios em que essas pessoas estão inseridas. Então, a gente tem também no cinema estadunidense aquele clichê do nova-iorquino, cult, hipster, que tem sempre alguém também que trabalha numa galeria, alguém que é artista e não sei o que lá. E aí aqui, provavelmente também, são pessoas que frequentam esses meios, esses espaços, os meios acadêmicos, os meios artísticos. Então, meio que os filmes estão retratando muito o universo no qual essas pessoas estão inseridas, né? Verdade. Isso mesmo, verdade. E lembrando aqui, em contexto brasileiro, o próprio Pendular, né? Que a Júlia Murat diz que é isso, né? Tipo, partindo muito da experiência pessoal dela, de também relacionamento afetivo com alguém que também trabalha com artes, então realmente o filme retratando esse universo, né? Então vem também da proximidade do autor ou da autora com
com o mundo que está sendo retratado. Sem dúvida. Bora para o que está por vir? Sim. Bora. De 2016, que é um filme que mostra a história da Natalie, que é uma professora de filosofia, interpretada pela Isabelle Huppert. E aí entra o fator autobiográfico, né? Porque, como a gente falou, os pais da própria Mia são professores de filosofia, né? Então é meio que espelhando a vida da mãe dela nesse filme. E a vida da personagem, ela muda drasticamente quando descobre que o marido tem uma amante mais jovem, por quem ela vai ser deixada, né? E a mãe dela também faleceu. Então são várias mudanças na rotina, né, no cotidiano da vida dela, e o filme ganhou o Urso de Prata de direção no Festival de Berlim. Cara, eu já era fã desse filme antes de assistir, assim, só pelas imagens que eu vi. Tava só esperando a pauta mesmo pra ver, assim, porque eu amo muito a Rupert. E via ela com a gata, né, aquela gata preta, Pandora, a gata fofa, idosa, que era da mãe dela no filme. E, nossa, eu amei demais esse filme. Pra mim é o melhor da diretora, assim, quero que ela continue nessa linha. Ele traz umas questões, assim, que eu vejo mais diferenciadas, puxando para essa filosofia, assim, do que nos outros filmes. Eu gosto muito de como ela trata os livros, porque, né, nesses processos de edição do livro mesmo, aí mostra a edição com calma, sabe, internamente. Então, assim, é lindo demais. E o filme já começa prevendo essas perdas que a protagonista vai passar, porque eles estão, né, com o título já é com túmulo no fundo, né? Eles já estão no enterro, assim, e a gente vê um ciclo nos filmes da diretora, né? Porque o final do Éden tem essa despedida da morte, o adeus, primeiro amor. Esse filme eu vejo como quase que uma continuação. Vamos supor, uma personagem mais velha, sabe, em outra fase. Eu tratava de temáticas de jovens, agora eu tô pegando uma personagem mais velha. Que superou o Sullivan. Não, que agora é motherfucker, supera tudo, sabe? Assim, ela é muito forte, essa mulher. Ela aguenta tudo firme, a gente vê que ela tem os momentos de sensibilidade, ali sozinha, chorando, mas é muito foda, sabe? Eu amei demais esse filme. E ele não cai no romance provável que a gente vê que pode ter ali, sabe? Tem uma armadilha de romance ali com aquele aluno, e a gente, assim, no fundo eu torci porque eu acho que esteticamente seria lindo, mas era um romance barato e muito provável. Pra compensar, sabe? Tipo, pra compensar o arquiteto. Podia. Exato. Só que ela não faz isso, sabe? Ela vai pelo caminho mais difícil e vai muito bem, assim. E dá privacidade para as pessoas, sabe? Tem uma hora que eles estão conversando ali naquela viagem e aí a gente não vê a conversa deles, sabe? Igual naquele filme da Coppola, no Encontros e Desencontros. Corta, você não vai ver o que tá acontecendo ali, sabe? Então foi muito bem feito, assim, que apesar de ter um monte de coisa pesada, ele tem os alívios cômicos dele, ela é muito irônica, né? Tem uma hora que ela fala, espero que ela goste de flores, porque eu gastei muito tempo nesse jardim. Então, assim, ela lida de uma forma que dá vontade da gente ser essa mulher, sabe? Muito apaixonante. É isso aí, dá vontade de ser essa mulher. Foi o melhor gancho que você poderia me dar. Gente, eu sou apaixonada por esse filme. Pra mim, não é só o melhor filme dela, mas foi o melhor filme do ano naquele ano pra mim. A gente chegou até a fazer um rankingzinho naquele ano dos melhores filmes dirigidos por mulheres no Cine Clube delas, e esse foi o filme top, assim. Eu e Camila, a gente conversando, chegou a essa conclusão, que era o melhor filme do ano pra gente, e pra mim era o melhor filme do ano mesmo, assim. Porque é isso, eu acho que ela consegue uma maturidade na direção desse filme que é da ordem do extraordinário. Ela, como a Estê bem pontuou, né, que poderia escambar talvez para um romance clichê, óbvio, e o filme jamais está nos caminhos fáceis, né? Então o roteiro do filme também é primoroso, e para mim, na verdade, eu queria que a Isabelle Huppert tivesse ganho todos os prêmios de atuação por este filme, e não por Elle. Onde, para mim, Ellie do Paul Verhoeven, ela tá no piloto automático,
super assim, estereotipada, e nesse filme, de fato, a gente percebe que ela tem uma personagem com alma, com vivência, com expressões faciais, inclusive, sabe? Me convence muito mais, não só da atuação dela mesma, sabe? E eu ficava com muita raiva quando ela ia ganhando os prêmios por Ellie, porque a gente percebeu, por exemplo, que as pessoas mal viam O Que Está Por Vir, né? Enquanto que todo mundo viu Ellie. E aí a gente percebe esse abismo, esse poço que existe nos filmes dirigidos por homens e por mulheres. Um filme que eu acho esplendoroso, onde ela coloca personagens mais velhos, né, mais maduros, né, de idade mais avançada, e é um filme belíssimo de questões de um desencantamento com o mundo, que nunca cai numa pieguice, porque ela vai também, depois de anos de casamento, aprender a viver sozinha, e a gente vê que ela é uma mulher autônoma, indo para o mundo, viver sua realidade, que não é buscar um outro homem para poder ser feliz, e eu acho que isso é o ganho mais maravilhoso do filme, porque a busca dela pessoal nunca é por um novo parceiro, e sim por encontrar a si própria, e nesse sentido eu acho que é um filme de conteúdo ultra feminista, sabe, porque, né, apesar de ser uma mulher de classe média alta, né, bem-sucedida, professora, que vende milhões de livros e tal, conhecida, famosa, mas o filme nunca me envereda por esse lado, é simplesmente acompanhar aquela mulher que está ali se desmantelando e se refazendo e, né, e se reconectando com o mundo a partir das suas próprias experiências. E eu acho que nesse sentido é primoroso e maravilhoso. Eu vou aproveitar esse gancho e dizer que realmente essa coisa de não entrar pelo lugar comum, não ir atrás do romance, de mostrar ela se redescobrindo, é o ponto forte do filme mesmo, porque é uma personagem que pela primeira vez na vida, em muito tempo, ela tem liberdade de novo, né? Os filhos não estão mais em casa, o marido deixou ela e a mãe dela faleceu, a mãe de quem ela cuidava. Então ela tá tentando encontrar o lugar no mundo ao qual ela pertence, sendo que o mundo inteiro mudou nesses anos em que ela foi sempre alguém para alguém, né? A esposa do marido, a filha da mãe, a mãe dos filhos, a né? filha da mãe. Mas é isso, agora ela voltou a ser ela, né? Voltou a ser Nathalie, né? E essa menção que a Sam fez ao Ellie, eu vou puxar aqui um trecho de uma entrevista que eu anotei porque eu achei sensacional. Perguntaram para ela justamente sobre o fato de O Que Está Por Vir ter sido lançado junto com Ellie, né? Praticamente ao mesmo tempo, e os dois protagonizados pela Isabelle Huppert, né? E sobre as semelhanças entre os filmes, a questão de uma mulher mais velha no seu espaço, no seu local, se encontrando, né? Enquanto pessoa, né? E eu acho, assim, uma alfinetada fantástica a resposta dela. Ela disse assim, acho que, sobre o Verhoeven, né? Que ele é um cineasta interessante e eu gostei de Ellie. Acho que Isabelle é incrível no filme e fez o seu melhor. É verdade que é como um espelho pro meu filme, mas é como o oposto também. É uma perspectiva tão diferente sobre as atitudes das mulheres e sua sexualidade. Não é tão fácil como dizer que um é feminino e o outro é masculino. Não estou dizendo que é isso que os define, e é isso. Eu acho que meu filme não poderia ter sido feito por um homem, e eu não acho que uma mulher poderia ter feito o filme dele. Porque eu acho que a ideia dele, a fantasia dele, de como a sexualidade de uma mulher funciona, é uma bem masculina. Maravilhoso, é isso. Resumiu o que eu penso, exatamente isso. Gente, eu nunca vou esquecer aquela cena em que a Isabelle Huppert tá se masturbando, olhando pela janela o vizinho em Ellie, e toca uma trilha de terror, de suspense. Pra mim aquilo é muito evidente do que é o homem imaginando que é uma mulher se masturbar. E que pra eles é muito inconcebível que mulheres se masturbem, sabe? É perturbador para um homem. Então, já desse ponto, a gente percebe que os filmes são radicalmente opostos no sentido do que é, né? Como uma mulher se coloca no mundo, experimenta o mundo. É muito, muito louco isso. E nesse sentido, o termo que ela falou é muito preciso. É uma fantasia bem masculina, o Ellie. Mas tá muito longe do que a gente entende como realidade, né? Sim. Pra mim, eu nunca tinha colocado essas duas personagens em paralelo, assim. O único paralelo era a Isabelle Huppert. Porque eu acho que elas são... É exatamente isso, elas são
bem diferentes, assim. Principalmente pela personalidade, assim, porque eu vejo Elle como uma espécie de, sabe, não é nem uma pessoa assim, uma pessoa comum, sabe? Eu vejo ela exatamente como uma fantasia de alguém que é até cruel, de alguém que é até, sei lá, má, alguma fantasia mesmo. Já porque mulheres independentes são mais, né? Pois é. Gente, eu e aí esse filme porque são tantas perturbações que ele me causa nesse sentido, sabe? E aí eu acho que dentro ali dessa fantasia que se criou, a Isabelle fez um trabalho excelente também. Mas certeza. É uma proposta completamente diferente. Então, assim, eu preferiria que ela ganhasse pela personagem com a qual eu me identifico, com a qual eu acho que é feminista, que é no Que Está Por Vir. Adoraria se ela tivesse ganhado os prêmios por este filme. Mas eu não deslegitimo os prêmios dela de Elle, sabe? Porque eu acho que a interpretação dela ali também foi muito foda. Mas voltando ao Que Está Por Vir, primeiro, adoro o título, porque aqui no Brasil eu fico sempre com o pé atrás, que sempre colocam um título fodido, um título ruim. E esse é um título massa. Valeu, galera. Obrigado por ter tido esse cuidado, assim, porque já tem uma poesia nisso, né, no Que Está Por Vir, assim, e combina muito com o início do filme e tal, que já traz esse choque de realidade, de certa forma, né, que as coisas estão estáveis até certo ponto. Depois começa a vida acontecer, e aí não tem como, você tem que se adaptar, e enfim. Eu gosto muito porque é o tipo de filme que eu fico assim, atenta o tempo todo, porque eu adoro aqueles debates, adoro aquelas filosofias, aqueles diálogos, assim. Eu fico querendo ter isso na minha vida, sabe? Porque, sabe, você filosofa junto com os personagens, assim. Tem uma hora que ela tá falando sobre verdade, né? Sobre a diferença de contestar a verdade, de saber quando que ela de fato é verdade, dependendo do campo. Enfim, eu viajo nesse tipo de filme que traz essas questões filosóficas, esses debates, e os personagens estão o tempo todo assim, falando do mundo, falando da visão deles, das coisas, da política. E outra coisa também que me chamou a atenção foi que é um filme mais político, né? Os outros estavam muito focados nas relações familiares e talvez a política tenha ficado aquém. Agora, nesse, você sente as relações familiares também sendo atravessadas por questões políticas, por essas questões filosóficas. Isso é muito interessante porque você vê o amadurecimento da própria diretora ao abordar esses temas, assim, aliado ao que ela já vinha abordando antes. E, de novo, tá super orgânico. Eu, às vezes, não sei, eu fiquei pensando que, dependendo, assim, de quem assiste, pode não gostar tanto desses diálogos, assim, né, desses argumentos todos, desses debates todos, mas eu achei bem orgânico, assim, para aquela realidade daquela família e tudo. E uma coisa também legal é como que esses debates, essas conversas, elas, de certa forma, são um contraponto a todo o movimento, toda a ação que ela tem que fazer. Porque ela está o tempo todo se movimentando, o tempo todo tendo que correr atrás, o tempo todo tendo que resolver coisas, porque a vida está acontecendo, o marido terminou e ela vai seguir, o marido saiu de casa e ela vai seguir. A mãe, ela tá naquela situação, né, eu acho isso também uma questão muito importante ser abordada para as pessoas de meia idade e da terceira idade, essa coisa do cuidado, quanto que às vezes você se vê obrigado a ter que colocar um parente, né, um pai, uma mãe, um tio, em uma instituição, assim, e não quer dizer que você está abandonando essa pessoa, não quer dizer que você não ame essa pessoa, mas é porque simplesmente pode significar o melhor para aquela pessoa, né? Isso é uma coisa delicada, e eu acho super importante abordar dentro desse contexto, assim, de pessoas que são mais velhas mesmo e tal. E esse
Fabian. Realmente. Eu adorei que não entrou no pirado. Ai, vai acontecer um romance. Eu adorei que ficou só assim, naquela coisa do flerte. Ou não. Né? Fica uma coisa assim, mas você sente um certo flertezinho, assim, mas é só. Aí vai depender da sua fabulação ali. E ele é muito charmoso, cara. Fiquei bem impactada pela presença. Duas. Complicado lidar com o Fabian. E outra coisa também que eu gosto dessa coisa, né, das coleções dela, assim, desses impasses comerciais, assim, que é igual a Isa falou, que o mundo tá mudando, e ela tem que mudar também, vamos começar pelo menos pela capa do seu livro, e nem assim, né, ela fala, não, o que é isso, essa capa tá horrível, tá pulando no meu olho, isso aqui, então é bem bacana, eu também achei um dos melhores filmes do ano. E eu fiquei, assim, anotando o nome dos livros, as citações, porque eu quero ir atrás de tudo, sabe? Muito legal mesmo. Bom, assim, a Isabelle Huppert, eu gosto dela de qualquer forma, assim, então eu gosto muito dela no L. Talvez eu tenha gostado do filme por causa dela, assim, por causa da atuação dela, mas não tem nem comparação com esse, assim, o tanto que tudo funciona melhor, igual vocês muito bem comentaram. E assim, essa personagem... ela tem muita classe, né? É impressionante. E umas ações cotidianas, assim, retratadas. Tem um momento que a mala dela cai. Tem uma hora que ela vai jogar a flor que o marido deu no lixo. Isso é ótimo. Aí ela volta pra pegar a sacola. Isso é maravilhoso, gente. Sabe, é o limite ali do desapego. Até quando que você, sabe... É muito bom. E ela repete o vestido. E é muito fofo, assim, ela parece uma menininha, tem hora, sabe? É muito legal. Verdade. E tem um momento que eu acho muito simbólico, assim, que ela vai sozinha no cinema, né? Ela até vai assistir aquele Cópia Fiel do Abbas Kiarostami, que é com a Juliette Binoche. Ela perde o final porque um cara tá assediando ela, o cara persegue ela, sabe? Então isso aí é... E assim, fica por isso mesmo. Mas enfim, eu acho muito simbólico você ir no cinema sozinha. Mostra o tanto que ela é independente e tudo mais. E outro alívio cômico, a mãe dela vive ligando pros bombeiros, né? Tipo, eles nem acreditam mais que tem uma emergência, porque toda hora ela aciona, né, o serviço. E nesse sim eu reparei na trilha sonora. É uma inserção muito sábia, porque assim, nos momentos que eles estão viajando de carro, aí coloca, sabe? Eu acho muito bem utilizado nesses momentos das viagens, que não precisa do diálogo, aí põe uma trilha. Tem no carro do menino, que o único CD que rola é um cantor de folk. Aí isso faz ela sorrir, é um dos raros momentos que ela sorri, assim, que ela tá ali descansando, né? E mesmo com todas essas perdas, aí passa um tempo, um ano depois ela virou avó, sabe? Aí mostra o ciclo, né? Que tem outros ganhos. E aí a gente pensa ali que a filha dela vai ter uma depressão pós-parto, mas fica tudo bem, sabe? A vida continua como sempre. A gatinha fica numa casa que vai ser melhor para ela também, né? E acho interessante também que o marido, ali no momento do Natal, ele tá meio que abandonado, assim, tipo, ele vai lá e fica meio que rodeando, assim. E aí eu pensei, ela vai acolher. Ela vai passar o Natal com... E não, ela fecha a porta, então vai lá com seu livro. Então, isso foi maravilhoso. Ótimo. Foda, porque, tipo, não, sabe, você pode perdoar, ela lida bem com ele, mas você não precisa aceitar mais, sabe? Você não precisa ser bobo. Dizer sim pra tudo. Ele não pediu. É dignidade, né? Ela aceitou, ele quer ficar sozinha, eu não vou, tipo, não tem drama, entendeu? Tá de boa, tá lá com o netinho, tudo bem. E acho que mais do que um filme sobre perda, né? É sobre esse desapego dela mesma e sobre essa libertação de tudo, assim, como é que ela é uma mulher ainda mais maravilhosa, tendo passado por tudo isso. Maravilhoso demais. 1000 corações. Ela tem uma postura madura em relação a essas coisas que as personagens dos outros filmes não tinham, né? Exato. E isso vem da experiência mesmo. E que nem ela mesma fala no filme, né? Que aos 40 anos uma mulher tá pronta pro lixo, né? Então, tipo, se a sociedade já tá encarando dessa forma, então foda-se, né? Vou fazer minhas coisas, né? Uma coisa que vale mencionar é que a Raquel mencionou ali sobre as discussões de filosofia e de política que estão muito presentes nos diálogos dos personagens. E nesse caso, quem deu a consultoria para ela sobre os temas discutidos para ela, a Mia, né, foi a própria mãe dela, né, espelhando a personagem
da Natalie, né? Então, toda vez que ela tinha alguma dúvida sobre como trabalhar algum tema filosófico no roteiro, ela mandava para a mãe dela, e a mãe dela lia, e ela achou um processo bastante curioso, né? E a mãe dela, não, segundo uma entrevista que eu li, não teve problemas em ver tanto da vida dela derramado ali nessas páginas e na narrativa sobre a Natalie, mas ela disse que o que ela ia querer era proteger a privacidade da gata. Porque... É maravilhoso. Porque a gata teve seu nome alterado. Ela ia ter o mesmo nome do que a gata da vida real, que é Desdemona, né? Achei que você não ia falar pra poder manter a privacidade. Tem que preservar. Acabei com a privacidade da gata. Não, essa própria entrevista, né? A gente já sabe o nome agora. Mas pelo menos quem não viu, né? Ficcional preservou. Muito, muito bom. Gostei Achei disso. ótimo. Achei ótimo. Mas uma coisa que essas conversas filosóficas me deixaram pensando foi um pouco do conservadorismo também da personagem, porque um pouco o que essa maturidade trouxe para ela também foi uma reflexão sobre como ela já não se alinhava mais com aqueles pensamentos que ela via como radicais do aluno dela, com o qual o romance não rolou, e em grande parte não rolou por causa disso, por causa de um desalinhamento ideológico, né? E essa questão da coleção, que a Raquel mencionou, a mudança da capa. Ela disse que, nossa, era um horror a capa que foi proposta para ela, né? Porque era toda colorida. Mas, gente, a capa antiga da coleção era muito feia. Muito feia. Tipo, um amontoado de tipografias horrorosas. E era isso, mas era o clássico dela, clássico. Né? E aí ela também se mostrou contrária às manifestações sobre os direitos de aposentadoria ali dos trabalhadores que estavam tendo na frente da escola, né? Então, assim, a gente vê que é uma personagem que tá o tempo inteiro discutindo teorias e tal, mas ela tem uma certa postura conservadora em relação às coisas que estão acontecendo em torno dela. E eu até fiquei pensando nisso também, fazendo um paralelo até com o nosso projeto aqui, com o Feito por Elas, né? Porque em um determinado momento ela tá conversando lá com o aluno e eles estão falando sobre os grandes artistas, né? E aí ela fala assim, que... ela faz um questionamento, assim, tipo, que se questiona o talento do Homero ou do Shakespeare como se fosse uma verdade universal o talento e a obra desses autores em específico, né? Eu fiquei pensando, sim, tem que questionar sim, porque não existe uma estética universal, sabe? Não existe uma estética que é válida para todas as culturas, todos os locais, todas as pessoas, e aí aquilo que a gente sempre fala, né? Tipo, quem que define que a estética válida e a estética perfeita é Homero e Shakespeare, sabe? Então, acho que ela tem uma certa visão, assim, de mundo que é um pouco até engessada nessa literatura que ela tá consumindo e produzindo. E é bom mostrar isso, porque a gente vê que não é um personagem, vamos dizer, plana, talvez, né? Ela tem as peculiaridades dela, que a gente às vezes não vai concordar, ela vai amadurecendo, mas é bom isso. Ela até fala, tô velha pra isso, não sei o que, sabe? Acho que ela não precisava ser desconstruída pra ela ser uma mulher foda. Ela é dialética, né? Eu acho que o grande trunfo também da construção dessa personagem no filme é que ela mostra a dialética da própria personagem, né? Então, eu acho importante manter a personagem com essas peculiaridades dela, assim, de conservadora e tudo mais, até pela diferença de geração, pra ela não ser uma personagem plana também, sabe? Que a gente concorda com tudo e tal. Eu respeito muito essas diferenças ideológicas dela, sabe? Acho massa colocar. E essas, como ela é teimosa, vamos dizer assim, nisso ela me lembra bastante a Sônia Braga em Aquários, que ela tem, assim, as coisas que ela acredita e é isso, sabe? Sim, concordo, Esther. E aí eu acho que o grande trunfo mesmo do filme é mostrar essa personagem extremamente dialética, né, com as coisas que ela acredita mesmo. E aí, nesse sentido, é um belo exemplar de um filme que mostra conflito geracional, porque o que ela talvez desse em sala de aula, por exemplo, não é aquilo que ela vivencia e é o que ela deseja para experimentar na vida dela, né? Então, assim, esse gap também do que a gente coloca como tópico e o que a gente consegue de fato alcançar numa meta de vida fica bem evidente nas falas, nos embates que ela tem com o aluno, que geralmente são debates brilhantes nesse sentido, né?
Então é um filme muito bem sucedido para falar também, para além de todas as questões que vocês já falaram, concordo completamente com tudo, do embate geracional muito grande. E sem jamais ser moralista nesse sentido, né? Porque a gente compreende cada estágio que aqueles personagens estão. Tanto o jovem naquele estágio mais de revolução e tal, de querer mudar de vida, apesar de ter uma vida também burguesa no campo, porque ele tem uma falsa, né, divisão de tarefas ali, onde as mulheres continuam na cozinha, por exemplo. Isso fica muito claro no filme, né? Ele é super revolucionário, mas as mulheres ficam na cozinha. Então, assim, quem é que pode pensar de fato ali naquele cara que está querendo criar uma nova organização social ali, fugindo do que já existe? E ela, com a experiência de vida dela também, que de certa forma a gente compreende o lugar que ela está no mundo aqui, né, politicamente falando, né? Os conceitos políticos que ela discute no filme. Então, acho que é muito bem sucedido o filme nesse sentido de colocar essa multiplicidade de visões sobre a política e o modo de se organizar no cotidiano e na macro e na micropolítica, digamos assim, com essas idiosincrasias que os personagens trazem para a gente, sem jamais ser um choque, de fato, de gerações, mas colocar essas gerações em perspectiva. Eu acho que ela consegue fazer isso muito bem, né, no filme. Concordo também. E eu também consegui fazer esse paralelo com a personagem da Sônia Braga em Aquários, exatamente por isso, por ela ter essa resistência também, essa, né, do que ela acredita, ao mesmo tempo que ela está tentando se adaptar, né, a esse novo mundo, a essa nova política, porque, por exemplo, o ex-marido dela chega a comentar que ela era comunista na juventude, né? Que ela também era revolucionária na juventude. Só que agora ela tá em uma outra fase de vida, assim. Então, sim, se acha velha para isso. Okay. Então, e eu acho que ela, como professora, e ao mesmo tempo que ela se coloca ali contra aquele protesto e tal, eu acho que ela tá meio que defendendo a educação ali também naquele momento, sabe? Tentando fazer assim, olha, não concordo com isso não. Claro, é um posicionamento dela, né? Não concordo em parar com isso aqui não, porque isso aqui também é importante. Eu estar aqui dando aula e falando, inclusive, de assuntos que têm a ver com o que está acontecendo, né? Com o que está sendo protestado, também é uma forma da gente se politizar também, uma forma da gente estar fazendo algo. Então eu acho que ela meio que se posiciona assim, né? E eu gosto muito, igual a Samantha comentou, dessa questão do universitário aí, que, né, se diz o revolucionário desconstruído, mas também tem questões a serem resolvidas. E também tem eu acho que eu sinto um pouco de crítica também, porque nessa coisa do universitário que pensa que sabe tudo, que, né, ele sabe como o mundo deve ser dirigido. Então é bem legal esse conflito entre as gerações, assim, a partir dela, que tem os seus posicionamentos firmes, mas ao mesmo tempo também sabe debater, sabe discutir, sabe se adaptar, e é isso. E essa coisa que a Isabel comentou, essa coisa da arte em si, porque ela chega a dizer, exatamente no debate sobre verdade, assim, sobre contestação da verdade, que ela chega a dizer qual campo onde não há verdades estabelecidas, né? E aí o aluno fala, na arte não existe verdade estabelecida, que é quando ela tem esse posicionamento meio conservador mesmo, que ela diz, não, mas na arte também tem. E aí ela cita essas pessoas, né, que são cânones da arte, e aí fica sem resposta isso. Eu acho que fica uma provocação pra gente, porque uma aluna fala, mas espera aí, o tempo não pode ser contestado também não, porque ela diz lá que essas pessoas foram estabelecidas através do tempo, né, que o tempo estabeleceu que elas são importantes para a arte, que elas são uma verdade estabelecida e tal. E aí a aluna se levanta e fala, mas o tempo também é contestável, só que aí a mãe dela liga e ela sai para poder atender essa mãe. Então acho que, na verdade, ficou em aberto pra gente questioná-la também nisso, né? Sim, perfeito.
não só a questão do tempo, mas aí, voltando à formação de arquitetura, né? Aí, ó, mas serviu, é porque... serviu, mas aqui serviu pra jogar fora de novo. Tadinho do curso de arquitetura. Se você é um arquiteto... Mas é porque... mal. Sim. Mas é porque nos cursos de arquitetura, de artes e áreas similares, costuma-se ter uma cadeira que se chama justamente de estética, que é onde se estudam esses elementos artísticos dentro de padrões, né, e padrões históricos, e aí entra o fator tempo, né. E a gente aprende estética e essa disciplina é basicamente baseada em preceitos muito eurocêntricos do que é arte. E esses preceitos eurocêntricos pautados ao longo da história são preceitos masculinos também. E aí entra de novo o local do feito por elas, né? E aí quando a gente vai estudar arte dentro da antropologia, que é a disciplina da qual eu me ocupo nos últimos anos... o questionamento já entra aí, sabe? Porque se você estudar uma arte ameríndia, obviamente que você não vai usar os mesmos conceitos estéticos que são usados na disciplina de estética baseada nos preceitos europeus, né? Então, assim, justamente essa rigidez da ideia de uma estética é que por outras disciplinas que não a arte, essa arte que a gente aprende euro-americana, no sentido América e Estados Unidos, né, tá sendo desconstruído, sabe? Porque existem outras estéticas e existem outras expressões que não aquela dominante de todos aqueles homens pintores, artistas que a gente viu ao longo da história, né? E é interessante isso que vocês puxaram sobre uma certa crítica à postura até burguesa do estudante dela, né? Porque em entrevista ela disse que, na verdade, o que ela estava querendo criticar no filme é meio que o contrário. Ela fala sobre uma crescente desintelectualização das pessoas, um ódio aos intelectuais e à arte, como se a arte e a intelectualidade se equivalessem à burguesia, sabe? Então, na verdade, ela tentou criticar essa equivalência, mas, de certa forma, mostrando a vida deles como uma utopia, né? Vão lá criar cabra e não sei o que lá, né? Mas, de certa forma, isso já é uma escolha burguesa, né? Poder escolher se afastar de um sistema de produção, né? O que significa um amparo financeiro, de alguma forma, né? Enfim, fica essa questão, né? E aí, talvez para fechar, assim, eu fiquei pensando sobre um diálogo do casalzinho no filme do Adeus Primeiro Amor, que eles foram ao cinema e eles saíram do cinema e falando do filme, o menino disse que achou o filme ruim, porque o filme era muito francês, com atores irritantes, muitos diálogos e sentimento de culpa. Nossa, então, ou seja... Então... Tirando o adjetivo, tirando o fato de que o menino considera o filme ruim, temos aí o cinema da Mia Hansen-Løve, né? Metalinguístico, inclusive. É verdade. E eu gosto que termina com um bebê, porque essa coisa do ciclo da vida. Achei renovação, né? Renovação. Começa no caixão lá, depois tem o bebezinho. Sim. A rima perfeita, assim. Exato. Sim, outra coisa também que eu queria comentar é que nos dois filmes, o Adeus Primeiro Amor e Tudo Perdoado, os planos finais são de uma natureza, né? Uma coisa assim, que eu também acho bem interessante. Eu acho que também faz parte dessa coisa do ciclo da vida, mas ao mesmo tempo parece que é dizendo assim, olha quanta coisa ainda tá para acontecer, o desconhecido, vamos, sabe, enfrentar esse desconhecido, assim. O que está por vir. Exato, o que está por vir. E aí ela fecha com esses planos, assim, que ao mesmo tempo dá uma fruição legal. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para dar seu feedback sobre este programa, a gente adoraria que você deixasse seu comentário no SoundCloud ou então no nosso e-mail,
E você também pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Estamos também no Letterboxd com as nossas estrelinhas para os filmes, para vocês terem noção do quanto a gente gostou. E no Instagram. Sigam o Instagram especialmente, que é o menos seguido. É o que eu faço curadoria com várias imagens legais. Valeu. Se você puder também, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade, gente. E outra forma de ajudar a gente é por meio do Padrim ou do Patreon. Então colabora com a gente, padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. A gente agradece a audiência de vocês. Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho e até o próximo programa.